E nós vamos saber agora do ex-presidente Lula, que chamou a atenção hoje, foi um destaque pela manhã, ele fez um longo depoimento aí, uma apresentação, comentando toda essa situação. Lembrando que o ministro Fachin, na segunda-feira, anulou os 3 processos contra o ex-presidente Lula. A partir daí ele se torna elegível novamente. Claro que ainda há uma tramitação na Justiça, todos os processos podem ser retomados pela Justiça de Brasília, do Distrito Federal. Está em aberta a situação, a decisão de Fachin pode ser submetida também ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas por hora Lula é elegível e pode concorrer às próximas eleições. E quem acompanhou a fala do ex-presidente é a Carolina Belim, que agora traz mais detalhes para a gente. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Longo mesmo esse discurso, viu, Denise? 1h30 que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou, isso sem contar o tempo em que ele ficou respondendo às perguntas dos jornalistas. Um discurso com um tom de quem tem, sim, pretensões eleitorais para 2022, embora ele tenha, quando foi questionado, tenha dito que não, que agora não é o momento para pensar ainda nas eleições, não confirmou que será candidato pelo PT. Estiveram presentes aqui as lideranças sindicais, a presidente do PT, a deputada Gleice Hoffmann, assim como Fernando Haddad do PT, Guilherme Boulos do PSOL, e um evento também que foi marcado por poucos apoiadores. Havia poucas pessoas dentro do auditório, sentadas com distanciamento, utilizando máscara, poucos apoiadores também do lado de fora, e Lula, inclusive, quando foi ao microfone, ele pediu licença a todos para que retirasse a máscara, dizendo que se aconselhou com o médico, que estava distante 2 metros e que, por fim, então, por isso, iria retirar a máscara. Quanto à decisão do ministro Edson Fachin, ele disse que sabia que esse momento chegaria, que demorou, mas que sabia que esse momento chegaria, porque essa era a alegação dos advogados, era o que os advogados vinham dizendo até então, que a Vara Federal de Curitiba não tinha competência para esse julgamento. Ele disse que se sente magoado e que foi vítima de uma mentira jurídica, como a gente ouve agora na fala de Lula. Eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão, porque tomaram uma decisão que queria que eu viesse para São Paulo, que eu fosse para o quartel do 2º Exército em Ibirapuera e meu irmão dentro do caixão fosse me visitar. E aí... Quanto ao prosseguimento do processo, porque a gente sabe que essa decisão do Fachin não analisa aí o conteúdo das condenações e sim determina apenas que a Vara Federal de Curitiba não tinha competência, então ele ainda será julgado pela Vara Federal de Brasília, do Distrito Federal, e também tem essa questão, como você colocou, né, um possível recurso da Procuradoria-Geral da República, e isso indo a plenário. Ele disse que se sente muito tranquilo em defender a inocência. Segundo ele, o problema foi, segundo ele, a imparcialidade do então juiz federal Sérgio Moro, e ele criticou o Moro, dizendo que espera que ele seja punido. Vamos ouvi-lo novamente. Eu já fui absolvido em todos os processos fora de Curitiba. Mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói. Críticas também ao atual governo do presidente Jair Bolsonaro quanto à condução da pandemia, quanto aos números da economia. No final do discurso, o ex-presidente Lula disse que se solidariza com os governadores que estão lutando contra, palavras de Lula aqui, abre aspas,
um governo incompetente e um Ministério da Saúde incompetente. Ele disse também que segunda-feira ele vai se vacinar, dando exemplo para os brasileiros, porque lembrando, ele tem 75 anos. Na segunda-feira, aqui no estado de São Paulo, pelo Plano Estadual de Imunização, começa a vacinação dos idosos com 75 e 76 anos, no dia 15 de março. Ele diz que estará lá para se vacinar e fez esse apelo à população que se cuide, que use máscara, que evite aglomerações. Falou nesse sentido, então, criticando bastante o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Quanto à questão da candidatura, ele desconversou os jornalistas, disse que realmente não era o momento, diante desse cenário difícil que o país vive, de falar sobre 2022, de pensar em eleições, mas nas entrelinhas ele disse que pretende agora pelo próximo tempo voltar a andar pelo país, conversar com a sociedade, com as pessoas, e falou também sobre o papel das lideranças de esquerda neste momento tão delicado que o Brasil passa, segundo ele, na liderança de Jair Bolsonaro. Denise. Ele deu várias indicações que deve ser candidato mesmo à presidência no ano que vem. Ele falou dessas viagens pelo país, ele falou em conversar com os empresários para que eles garantam emprego e renda para os mais pobres, que é o único jeito de a economia girar, de ajudar as pequenas empresas de encontrar alguma forma. Defendeu um auxílio que ele chama de salário emergencial maior, para dar suporte financeiro mesmo nessa situação toda de pandemia, que ele disse que precisa ser controlada. Foi um dos pontos aí de crítica dele ao atual governo, né? Falou que o mercado não deve ter medo dele, que o mercado conviveu com ele no passado por 8 anos, que não deveria ter medo, e ele ressaltou muito a questão da idade também, né, Carolina, dizendo que ele se sente muito forte, que ele está feliz, que ele está numa fase boa, agradecido por tudo que ele teve na vida, e dando a entender que ele teria força, apesar da idade, de concorrer e quem sabe voltar a ser presidente do país, né? Então são indicações, mesmo ele não falando claro nessa possibilidade de candidatura, são indicações desse sentido, né? Exatamente, esse é o tom, essa é a leitura que todos tivemos, né? Apesar dele não ter dito com todas as letras serei candidato, esse foi o tom do discurso, né? Chamando as lideranças, falando sobre essa questão de que ele se sente realmente com experiência para um próximo mandato e com essa vitalidade. Bom, ele falou durante 1h30 aqui no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, e nesse momento final também, dizendo, olha, não tenham medo de mim, eu sou radical porque eu quero ir até as raízes, palavras do ex-presidente Lula, as raízes de desigualdades do país. Mas foi bem isso, Denise, convocando também os empresários para uma conversa, a sociedade. Então, apesar de não ter dito com todas as letras, esse foi exatamente o tom do discurso de alguém que tem pretensões para 2022. Inclusive ele falou de não ter raiva, não ter ódio, né? Embora se sinta magoado em algumas circunstâncias e deixando algumas reclamações aí contra órgãos de imprensa, deixando queixas aí em relação à Lava Jato, ao ex-juiz Sérgio Moro. Ele disse que ele não tem espaço para ódio. Me lembra um pouco o Lulinha Paz e Amor lá de trás, porque antes ele tinha uma postura mais radical. Quando foi eleito, ele tentou assumir um discurso mais pacifista e agora parece que ele quer novamente repetir esse tom. Novamente, e ele, curioso que ele falou sobre isso. Ele disse, olha, quando eu recebi essa decisão e eu decidi falar a público, falar com a imprensa, as pessoas que circulam comigo, enfim, logo me disseram sobre o meu humor. Cuidado com o seu humor. E ele disse justamente isso, que se alguém, nas palavras dele, tem o direito de se sentir magoado, esse alguém é ele, mas ele também faz essa referência de que ele entende de que muitos brasileiros sofram neste momento talvez uma dor maior do que a dele. E aí ele lembrou muitos momentos, como o da vigília em Curitiba, em que as pessoas ficaram durante o tempo que ele ficou preso em vigília, e com esse apoio de muitas pessoas, ele realmente disse que ele não teria por que ter outro posicionamento senão esse de gratidão
nesse momento. Foi nesse sentido, realmente, em que ele disse não ter raiva, como você colocou bem, Denise. Bom, foram as informações de Carolina Belim, que hoje acompanhou todo o pronunciamento do ex-presidente Lula, entrevista coletiva, em que ele se posicionou sobre vários temas aí do país.